Olá, muito boa tarde, bem-vindos a mais um vídeo do canal Benfica 21 e hoje para fazermos a antevisão daquele que vai ser o jogo de estreia do Benfica na Liga Portugal Betclic 2025-2026. Como sabemos, a primeira jornada do campeonato foi na semana passada, o Benfica adiou esse jogo por estar envolvido e para estar completamente concentrado na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, para conseguirmos aceder à fase de Liga das Champions, que como sabemos é de facto muito importante. Fomos bem sucedidos, eliminámos o Nice, vamos ter agora o Fenerbahçe. Mas o vídeo de hoje é de facto para fazermos a divisão do jogo, de estreia do Benfica no campeonato. Vai ser mais logo, às 20h30, no estádio José Gomes e contra o Estrela da Amadora. Sem mais longas, eu vou já aqui para aqueles que são considerados os 11 prováveis para alguns meios de comunicação social. Do lado do Estrela da Amadora temos o Renan Ribeiro na baliza, que teve no Sporting. Depois ali uma linha de três defesas centrais, o Bernardo Chapo, o Luan Patrick e o Chernev. Depois no meio campo com uma linha de quatro, Sidney Cabral à direita, Nilton Varela à esquerda e no meio o Ndiaye e o Paulo Moreira. E depois um trio atacante com o Giovanni Cabral, muito conhecido também, um jogador que já passou pelo Sporting, foi formado no Sporting à esquerda, o Stoica, em que o jogador da Amadora deposita grandes esperanças, que já vamos falar um bocadinho mais à frente, e o Rodrigo Pinho, que também já passou pelo Benfica, pelo Marítimo, e por vários clubes também no Brasil. Depois o Benfica penso que não vai mexer na equipa, ou seja, na minha opinião, o Bruno Lage vai colocar, como se costuma dizer, a carne toda no assador, até para que a equipa ganhe cada vez mais rotinas nestes primeiros jogos da época. Portanto, o Turbino na baliza, depois o António Silva, o Otamendi defesas centrais, o Dedic na direita, o Dal na esquerda. Depois, no meio campo, o Rios, o Barrenechea no meio, Fredrik Aursens a encostar mais à direita, o Sheldrup mais à esquerda. E na frente, os dois avançados, os dois pontas de lança, Ivanovic e Pavlidis. Haverá muito de facto a falar sobre este 11 inicial. São aqui, penso eu, quatro contratações para que vão jogar de início. O Dedic, depois no meio campo o Rios e o Barrenechea e na frente o Ivanovic. A juntar a estes quatro, há dois jogadores que não jogavam a titulares do ano passado, ou a maior parte dos jogos não jogaram, que é o Sheldrup e o Dal, aqui do lado esquerdo. Portanto, temos aqui seis jogadores que não faziam parte do 11 inicial do Benfica da época passada, ou seja, de facto há aqui uma grande mudança e que demora os próprios mecanismos, aquelas associações entre os jogadores, demoram algum tempo a enraizar-se e de facto na minha opinião, é normal que o Bruno Lage aqui queira consolidar de facto este 11. Depois, falando aqui um bocadinho de cada uma das equipas, do que fizeram na época passada e também do que valem esta época, portanto, o Estrela da Amadora lutou até ao final para não descer de divisão, ficou de facto no último lugar antes dos lugares de luta pela permanência. 15º lugar, correspondente a 7 vitórias, 8 empates e 19 derrotas, 24 golos marcados e 50 sofridos. Ou seja, tem mais ou menos 2 golos sofridos por cada gol marcado, isto na época 24-25. Esta época começou relativamente bem, foi empatar com o Estoril, que também tem uma boa equipa, empataram um igual. Segundo o Transfer Market, o valor do plantel 16,7 milhões, que dá uma média por jogador ali que não chega bem ao meio milhão, portanto, temos ali em média cada jogador vale meio milhão. O jogador mais valioso também, segundo o Transfer Market, foi uma contratação que fizeram, um jogador romeno que joga ali na posição de extremo, um jogador rápido, que segundo o Transfer Market vale 2 milhões e ele custou, se não me engano, custou à volta de 1 milhão, 1 milhão e 300. É um jogador de facto com muitas esperanças que, se vocês virem, eu vou falar aqui um bocadinho mais à frente, mas posso já dizer que a contratação é a chamada contratação estrela, a contratação que origina mais expectativas entre os adeptos do Estrela da Amadora. Ele, o ano passado, fez 44 jogos, 15 golos, 3 assistências, tanto no campeonato da Roménia, vale o que vale, mas mesmo em épocas anteriores, no próprio Steaua de Bucareste, que ganha muitas vezes o campeonato da Roménia, ele fez excelentes épocas, portanto há aqui um jogador que está a criar de facto muitas expectativas. Média de idades 24,7. Passando agora aqui para o Benfica, o ano passado, como sabem, em segundo lugar, correspondente a 25 vitórias, 5 empates, 4 derrotas, 80 golos marcados, 28 golos sofridos.
lutámos ali também até à última jornada pelo primeiro lugar, infelizmente não conseguimos. Nesta época, como disse logo no início do vídeo, o primeiro jogo, perdão, o jogo da primeira jornada do Benfica foi adiado, portanto, esta vai ser a estreia, e de facto, todos sabemos que a estreia de facto é muito importante até para ganhar aquele espírito de vitória, aquela dinâmica de vitória, e não entrarmos, entre aspas, desconfiados no campeonato. hum, Até porque se o Sporting ganhar, o Porto vão fazer 6 pontos, se calhar é esta, e se o Benfica não ganha, começa a criar aqui um fosso. Está bem que é muito do início, mas psicologicamente pode não ser o melhor. O valor do plantel, segundo também o Transfermarkt, 332 milhões, que dá uma média de 12,3 milhões por jogador. Desses jogadores, o jogador que atualmente está a valer mais é o Pavlidis com 35 milhões, embora eu pense que se o Benfica tivesse que o vender, se alguém chegasse à frente ali para tentar negociar com o Benfica, se o valor seria bem superior a estes 35 milhões. Média de idades do Benfica também na casa dos 24, 24,2. E até haver a contratação estrela, o Richard Rios. Eu peço desculpa aqui, e aqui foi um erro. Aqui, esta parte, aqui é a parte do Stoica e eu não coloquei os dados dele do Palmeiras deste ano e peço desculpa por isso. Portanto, estes 44 jogos, 15 gols e 3 assistências estão errados. Volto a repetir, estão errados. Os 27 milhões, sim, estão certos que foi quanto ele custou ao Benfica. De recordar também aqui que o Estrela da Amadora Benfica do ano passado, 24-25, foi um jogo que passámos por alguns sustos. Conseguimos marcar 3 golos na primeira parte, pelo Otamendi, depois um autogolo do Dramé e o Pavlidis, e também, também sofremos, ou seja, o Estrela da Amadora conseguiu fazer, penso eu, foi o 2-1 e depois o 3-2 e tivemos ali até ao final do jogo ali com alguma dificuldade para aguentar a vitória. Mas ganhámos, mas são sempre jogos difíceis contra o Estrela da Amadora. Vamos então contar que o Benfica continua com aquela solidez defensiva que tem tido, que ainda não sofremos golos nestes 3 jogos. Os nossos jogadores estão de facto de parabéns em relação a isso. Vamos também contar que haja jogadores inspirados, porque o individual também conta, embora de facto já sabemos que o coletivo é de facto o mais importante. Cá estarei para fazermos aqui então o balanço do jogo no final. Um bom jogo para todos e um bom sábado. Um abraço. Obrigado.